Oi gente, boa noite. Hoje a gente mudou um horário um pouquinho do vídeo, que a gente não costuma fazer vídeo nesse horário. Mas por quê? Porque a gente hoje teve uma rotina um pouco mais complicada, né? Então, pra não deixar de fazer o vídeo, eu tô fazendo vídeo agora à noite, tá? Vamos lá. O assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que muita gente pensa errado sobre como agir. Gente, a gente vai falar sobre embriaguez. Embriaguez habitual no ambiente de trabalho. Falando assim a palavra embriaguez, o que as pessoas imediatamente fazem ideia? Tá embriagado é um trabalhador insubordinado, utilizou a bebida, foi para um ambiente de trabalho e, enfim, voltou da noitada ainda, né? Com aquele quantidade de álcool no sangue, na cabeça. E aí a gente vai fazer imediatamente a ideia de que a gente deve pensar num desligamento. Será, gente? Justa causa? Imediatamente? Vamos lá. Tem problemas nessa situação que a gente tem que avaliar. Vamos avaliar juntos? Eu vou junto com vocês. Essa embriaguez, ela pode ser doença, tá? E aí, como que a gente vai avaliar a grandeza desse tipo de comportamento? A gente vai avaliar baseado no histórico dele. Por quê? Lembra que quando a gente admite o funcionário, ele passa por um exame admissional, um ASO, né? E esse admissional retrata qual é a condição clínica dele. Então, dentro daquele exame admissional, o médico que vai assinar, que vai carimbar, que vai definir a condição de aptidão daquele trabalhador, vai dizer que ele está apto ou inapto. Se ele está apto, é porque foi avaliado mediante verificações, né, de um profissional competente, que é o médico do trabalho, que ele goza de saúde, que ele tem total consciência, né, da atividade que ele vai realizar sem nenhum dano em questão de vício, tá? Porém, gente, depois que a gente faz o admissional, nós temos também os exames periódicos. Os periódicos são feitos, dependendo do tipo de atividade laborativa, até de 6 em 6 meses. Por quê? Porque o periódico, que também é um exame, né, obrigatório pela norma regulamentadora número 7, ele retrata o quadro clínico daquele trabalhador na ocasião onde ele já está com o contrato de trabalho em curso. Ou seja, para que servem esses exames? Tanto o admissional, como o periódico, como de mudança de função, como de retorno ao trabalho, para fazer um termômetro de avaliação do quadro clínico desse trabalhador que laboralmente precisa estar apto. E aí a gente tem que ter em mente que também ao longo desse contrato de trabalho, caso esse trabalhador vá apresentando um desvio comportamental, você como empregador tem que ter um olhar clínico para isso. Tem que avaliar se ele anda se atrasando, se ele não anda cumprindo com as designações necessárias para o exercício da função dele. Isso tudo é competência do empregador. Por quê? Por isso que existem gerentes, supervisores, eles é quem avaliam esse bom andamento do contrato de trabalho. Vamos voltar então lá para o início da consulta. Ele chegou embriagado e aí a gente já fala, vamos dar uma justa causa. Porém, gente, tem situações em que ele já vem apresentando esse comportamento e nada tem sido feito. Ele já chegou um dia pouco bêbado, nenhuma providência foi tomada e ele trabalhou. Num terceiro dia ele chegou razoavelmente bêbado e também exerceu as suas atividades. Quando no quarto dia ele chega completamente embriagado, imediatamente a gente pensa, não, vamos desligar ele, vamos mandar ele embora, né? Só que não funciona assim. Num caso como esse, você pode até fazer uma advertência ou até aplicar uma suspensão disciplinar. Porém, em algumas situações até a gente acompanha o funcionário até em casa, dependendo da condição de saúde na qual ele se encontra. Por quê? Porque ele foi ao trabalho, ele chegou lá embriagado, ele pode estar realmente com uma patologia, com um quadro clínico não diagnosticado, e aí não compete ao empregador desligar ele imediatamente. Eu aposto que vocês não tinham ainda feito uma análise por esse olhar, não é verdade? Não é verdade?
Então, gente, embriaguez habitual tá lá no artigo 482, né, na nossa legenda, que pode declinar para uma justa causa. Mas lembrem-se que tem casos e casos e que pode estar tratando de uma doença propriamente dita. Era esse o recado de hoje, tá bom? Participa, acessa o chat, faz pergunta que eu respondo para vocês. Um beijo!